Bom, novo vídeo aqui, testando, vambora. Falar sobre mineração, que é um assunto no qual eu acho que eu comentei no último vídeo, caramba, soluçando. E o que viria a ser mineração, né? É basicamente você pegar informações, pegar frases, pegar palavras que você vê em vídeos que você assiste, em livros que você lê, ou em músicas que você ouve. Eu tô partindo do pressuposto que você já tem alguma informação, que você já passou daquele período de consumir o idioma nos primeiros passos, você já consumiu alguns textos com áudio, você já tem uma base para conseguir consumir um conteúdo em inglês. De maneira prática, que você consegue, sei lá, ver um vídeo em inglês básico do YouTube e você entende, sei lá, 20%. Se você conseguir entender 20% desse vídeo, na minha percepção, você já está pronto para poder fazer mineração. O que é mineração? É uma forma de elevar o nível do seu inglês, é te fazer aprender mais inglês com o inglês que você já tem. Te dar um exemplo claro, prático. Eu gosto de, sei lá, na época quando eu comecei eu gostava de ver vídeos de musculação, eu era muito ligado com o bodybuilding. Então, eu pegava lá um vídeo de bodybuilding e, sei lá, via uma expressão que eu não sabia. Pausava o vídeo, anotava. Continuava, via outra expressão que eu não sabia, parava o vídeo e anotava. Até dar umas 10 frases, mais ou menos. Você pode fazer o mesmo. 10 por dia, 5 por dia. Normalmente, quando eu chegava nessas 10, e às vezes dava essas 10 em 1 minuto. Tipo, assisti 1 minuto de vídeo, eu não sabia absolutamente nada, então salvava 10 frases no primeiro minuto. E aí, sei lá, tinha mais 30 de vídeo, eu continuava vendo, mas enfim, não durava muito tempo, né? A minha mineração, ela era muito... acabava em 1 minuto, sabe? E com o tempo isso foi alongando, porque eu fui aprendendo sentenças, eu fui aprendendo palavras e foi alongando isso com o tempo. Mas não se assuste se no começo, quando você for minerar, quando você for pegar palavras que você não sabe, frases que você não sabe, isso acontecer muito rápido, você vê 1 minuto e acabar, porque é comum, você não sabe muitas coisas ainda do idioma. Então beleza, salvei ali as minhas frases, anotei elas. O que eu faço agora? Cara, tem 2 formas de fazer isso. Tem a forma mais hard, tem a forma mais tranquila, vai. Na verdade, assim, não é hard e tranquilo. Deixa eu reconstruir. Tem 2 formas, e aí você escolhe a que você prefere. A primeira é você jogar no Google, que foi quando como eu comecei fazendo. Eu pegava a frase, eu pegava a palavra e jogava no Google. E a outra é jogar no GPT e pedir para ele te explicar o que é aquela frase, aquela expressão, aquela palavra. Uma coisa que existe muito no inglês são os phrasal verbs e os idioms, que são coisas que não têm uma tradução direta. No português a gente também tem disso, eu não sei se chama phrasal verb em português, muitas das regras, dos nomes em português eu não sei, tá? Em relação à gramática, eu não sei gramática do português, eu sei falar português porque eu aprendi a falar português como qualquer outra pessoa. Eu sei a gramática de Enem ali que eu usei na época para passar no vestibular, mas eu não entendo de maneira profunda a gramática do português. Mas no inglês a gente tem expressões, eu não sei se é a mesma coisa, mas é um exemplo bom que eu posso dar. Por exemplo, em português a gente tem cada macaco no seu galho. Bicho, como é que você explica isso para um americano, sabe? Não tem, tem como explicar, mas assim, não é uma coisa direta. Tipo assim, cada macaco no seu galho é, sei lá, cada um cuida da sua vida, cada um no seu espaço, enfim. O inglês é cheio disso. Então, jogar no GPT pode ser uma coisa boa para você poder aprender essas expressões. Então você viu uma frase que você olhou e falou, putz, eu não sei exatamente o que é isso. Joga no GPT e pede para ele te explicar. Então você vai fazer isso com as 5, 10 frases que você salvou previamente, minerando. Cara, gasta um tempo ali, tenta pedir para ele te jogar em vários contextos, para o GPT te explicar em várias formas, sei lá. GPT, você viu lá a palavra key, chave, né? Pede para ele criar sentenças com aquela palavra, usando aquela palavra. Muitas vezes salvar a palavra isolada, tipo assim, beleza, aqui é a chave. Você consegue fazer isso, só que é sempre interessante você salvar essas informações em contexto. Você ter ela colocada em um contexto específico. Enfim. Beleza, falei com o GPT, entendi o que são as 10 frases que eu salvei, ou as 10 palavras, enfim. Beleza, o que eu faço com isso agora? Você vai pedir para o GPT criar frases com aquela palavra ou com aquela expressão e você vai salvar no seu Anki. Se você não sabe o que é Anki ou como funciona o Anki,
Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso porque eu já tô uns 3 vídeos falando, né, que eu vou falar sobre o que é Anki, etc. Mas assim, vou pular a parte do Anki e vou falar. Se você não sabe o que é Anki, joga aí no YouTube o que é Anki, como usar Anki para aprender línguas, etc. Porque se eu for falar aqui do Anki agora, eu vou, enfim, vou desviar o foco do vídeo. Mas beleza, pausa o vídeo se você não sabe, ou enfim, se quiser continuar assistindo, mas vou partir do pressuposto que você já sabe o que é Anki. Você vai jogar essas frases que o GPT te deu e você pode até pedir para o GPT criar as frases para o seu Anki, tá? Você falar para ele que você quer especificamente colocar isso no Anki. A forma que você vai salvar lá depende. Eu tenho uma forma minha de salvar a frase no Anki, eu vou te ensinar em algum momento, eu vou fazer algum vídeo aqui mostrando, gravando minha tela, né, como que eu salvo frases novas no Anki. E assim, você vai salvar isso lá, talvez pode salvar um card, pode salvar 2 cards, para que você comece a revisar aquelas frases, aquelas expressões todo dia. Com o tempo, você vai começar a fixar novas palavras e você vai notar que a sua mineração ela vai ficar mais longa. Longa em que sentido? Você não vai pegar suas 10 palavras ou suas 10 frases com 1 minuto de vídeo, você vai começar a ver que vai para 2, vai para 3. Até o momento que você nem vai mais ficar com um caderno na mão, você vai, sei lá, ver 10 minutos de vídeo, você teve 5 palavras, 6 palavras que você não sabe, entende? Isso vai esticando com o tempo, vai alargando com o tempo. Então, assim, faz sentido você começar salvando 5, 10, mas com o tempo, talvez você perceba que seu baralho vai crescer muito. Por exemplo, hoje o meu Anki, eu tenho 5.000 sentenças salvas, é muita coisa. Então, eu até dei um tempo agora, eu consumo conteúdo em inglês, eu continuo consumindo informações em inglês, vídeo, documentário, série, enfim, mas eu não tenho adicionado tantas frases no meu Anki, porque se eu continuar fazendo isso, meu baralho vai crescer muito, não vai dar nem conta de eu revisar. Mas eu comecei a parar de cadastrar frase no Anki depois de, sei lá, uns 8 meses, tipo assim, macetando de cadastrar frase lá. Então assim, novamente, pode ser repetitivo, mas aprende o que é Anki, entende o que ele faz, como que ele pode te ajudar. E comece a fazer mineração, porque isso vai levar o seu inglês para outro patamar. Você percebe que na prática não tem muita fórmula de bolo, assim, na verdade tem fórmula de bolo, mas assim, não tem fórmula mágica, na verdade, né? Você precisa ter um esforço deliberado para poder aprender o idioma. E assim, mineração é a única coisa que restou, eu não consumo mais textos com áudio de professores, eu não faço coisas mais muito básicas. O meu inglês ele está se moldando de acordo com as coisas que eu consumo. Uma outra coisa é que assim, procure assistir conteúdo que você gosta e não conteúdo que você está assistindo só porque está na hora de minerar, só porque você tem que aprender inglês, não. Busque conteúdos que você curte assistir. Por exemplo, na época eu gostava de bodybuilding, então eu assistia muito conteúdo de bodybuilding. Hoje eu gosto de ver conteúdos de viagem, documentários, coisas mais filosóficas. Eu consumo esse tipo de conteúdo. Uma vez que você se enfia num nicho, que você consome muito conteúdo de um nicho específico, como por exemplo bodybuilding, vai chegar uma hora que você vai começar a notar certos padrões de linguagem, você vai começar a notar que algumas palavras elas se repetem muito. Sei lá, se você vê muito vídeo de bodybuilding, você vai ver que o nome dos exercícios vai se repetir muito, sei lá, o cara vai falar muito sobre dieta, o cara vai falar muito sobre esteroide. Então, esses contextos eles vão ficando mais fáceis de se entender e você vai entendendo mais aquele nicho, entende? E eu até recomendaria que no começo da sua mineração, você assistisse sempre o mesmo nicho de vídeo e não ficar variando muito. Isso é opcional, tá? Mas é algo que talvez você consiga ver um progresso maior e se motivar um pouco mais. Acho que eu falei tudo, basicamente é como eu faço a mineração de sentença. Posso talvez gravar um vídeo mostrando na prática como que eu faço para minerar, mas é basicamente como eu te expliquei, você vai abrir um vídeo, você vai abrir um livro, você vai abrir uma música e vai salvar as expressões que você não conhece. Não tem segredo. E eu aposto com você, se você fizer isso por 1 mês, no final desse primeiro mês você já vai saber inglês pra caramba. Óbvio, eu não tô falando que você vai virar fluente em 1 mês, não é isso. Mas você vai conseguir ter uma visão de progresso, você vai conseguir olhar e falar, porra, eu evoluí. E é basicamente desse jeito que eu fui construindo o vocabulário, que eu fui construindo input, né, que se fala, que foi entrando inglês na minha cabeça.
eu consegui adquirir algum inglês falando com o pessoal em grupo do Discord, conforme eu já falei várias vezes, que é uma coisa que eu gosto pra caramba e é de graça. Se você não sabe o que é o grupo do Discord de inglês, por favor, veja os últimos vídeos, porque aquilo ali é ouro. Aquilo é ouro, você não vai gastar um centavo pra poder aprender e vai ser de graça. Enfim, vê os vídeos aí que eu falo sobre isso. Enfim, é isso. Vamos pra frente. Volta aí depois pra trazer um pouco mais de vídeo pra vocês. Um beijo, tchau.